A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Hoje estamos aqui mais um dia, graças a Deus, para continuarmos o estudo aqui do livro de Ruth, né, irmãos? Sabemos que o livro de Ruth, ele tem 4 capítulos, aleluia. É curto o livro, né, mas com uma história muito linda, que fala muito conosco, né? Os irmãos que não puderam ver, curiosidades bíblicas, EV Marcelo, o nome do canal. Veja o capítulo 1, irmãos, para você pegar toda essa história aqui contada, falada, né, pela misericórdia de Deus explicada, para você entender a qual vamos entrar aqui no capítulo 2, não vamos voltar no 1 de novo, para você ir acompanhando e entender, irmãos, aleluia, e nós aprendemos juntos aqui o que a palavra de Deus quer nos dizer, amém? O capítulo 2, irmãos, ele tem 23 versículos, né? Tem um título aqui, falando assim, Ruth respiga os campos de Boaz, né? Aqui nós vemos que Noemi, que era sua sogra, mesmo seu marido já sendo morto, né? Marido de Ruth, ela sendo uma viúva, ela tinha uma afeição, tinha um amor, um carinho muito grande pela sua sogra, aleluia. E sabemos que Ruth, ela era moabita. Hoje, irmãos, Moabita hoje, você vê no mapa, é lá a Cisjordânia, a Jordânia ali. É onde o povo moabita, que a Bíblia fala aqui, aleluia. E Noemi, né, Belém, Israel, que nós sabemos também que está lá no mapa, lá que são países vizinhos, próximos ali. Só para a gente entender bem e trazer para os dias de hoje, né? Louvado seja Deus. Versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz, ou um parente próximo, segundo a palavra de Deus, irmãos, na lei, Deuteronômio 25, Levítico 19, Levítico 23, os irmãos vão ver lá no parente próximo, né, chamado resgatador. Esse era o Boaz, parente próximo, louvado seja Deus. Versículo 2, e Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas, através daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai minha filha. Ruth, uma mulher que estava ali começando a conhecer ao Senhor, a lei de Deus, uma pessoa humilde, irmãos, uma pessoa abençoada, uma pessoa que viu na sua sogra uma pessoa trazendo para os nossos dias hoje, uma representante ali do reino dos céus, irmãos, aleluia. E ela veio aceitar o Deus de Israel, né, se converter ali, louvado seja Deus, e estar com o Senhor. Então ela estava começando a conhecer ali o Senhor, irmãos. E ela ia na sua sogra, conversava, né, pedia direção ali, vinda de Deus através da sua sogra ali. Que bênção, irmãos. Pessoas hoje, nos dias de hoje, agirem assim. Procurar o seu líder, procurar a sua líder, conversar, pedir oração, examinar dentro da palavra, para que aonde os nossos pés, né, a gente for, esteja na direção do Senhor, a gente ser bem sucedido, aleluia. Versículo 3, e ela foi e chegou ao campo, onde apanhava espigas, atrás dos segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Olha, irmãos, ela não sabia qual era o campo, que havia muitos ali. Se você ver lá no capítulo 1, quando elas chegam ali em Belém, era o final do capítulo 1, né? Louvado seja Deus, era o tempo da colheita. Era o tempo ali que elas estavam no princípio das colheitas, está no versículo 22 do capítulo 1. Então elas estavam nesse tempo, que estavam tendo colheita. Você talvez saiba disso ou não saiba, naquela região de Israel, irmãos, as chuvas não são talvez igual aqui no nosso país. Muitas dias, às vezes tem lugares aí que chove no nosso país e fica um dia e uma noite chovendo, irmãos, alagamento, tanta coisa. Lá nessa região não é assim, chove, mas não é com tanta frequência, não é sempre. Isso, irmãos, no tempo aqui que foi escrito o Velho Testamento, nós estamos falando desse tempo. Alguém pode dizer, como que é lá hoje? Hoje, irmãos, a gente ainda não teve o prazer, né, que Deus um dia vai dar para mim, para você. Nós vimos lá para conhecer, né, a Terra Santa, lá onde o Senhor esteve lá.
aquelas regiões lá. Mas nesse período aqui da Bíblia, aqui do Velho Testamento, era assim lá. Então, a gente não tinha muita chuva. Muitas vezes a lavoura, a agricultura era prejudicada por causa disso, mas ele estava aqui numa época de colheita aqui. Oh, que maravilha, irmãos, quando chega o tempo de Deus para mim, para você, de colheita. Você plantou, você pelejou, você creu, você continuou, não desistiu, insistiu, agora é o tempo de colheita. Que maravilha, irmãos, bênção de Deus, aleluia. Versículo 4: eis que Boaz veio de Belém, disse aos segadores. Segadores são os seus trabalhadores ali, para entendermos. O Senhor seja convosco. E disseram eles, o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Os irmãos sabem disso. Na lei, na palavra do Senhor, as viúvas, até os estrangeiros, irmãos, tinha leis que os favoreciam, deles serem ajudados, deles poderem colher, deles poderem, irmãos, mesmo não sendo ali israelitas ali, que tinham, né, aleluia, a bênção de Deus por completa, irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Os estrangeiros tinham, as viúvas tinham, e eles poderiam ir num campo de um israelita e colher ali, irmãos. A gente sabe que através de Cristo hoje, do Senhor Jesus, todos, quer judeus, quer gregos, quer gentios, todos têm a bênção de Deus por completa. Ao aceitarem, ao reconhecerem Cristo Senhor como Salvador da sua vida. A Bíblia fala que Deus nos deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Você não tem certeza disso? Aceite Jesus agora. Você parou na caminhada? Volte para Cristo agora, que a bênção é completa na sua vida, aleluia. Eu vim para que tenham vida e ela com abundância. O versículo 8 tem um outro título que fala assim, ó: Boaz protege Ruth. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco saia daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. 9. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás atrás delas. Não dei ordem aos moços que te molestem, né? Os irmãos são sábios para entender isso aqui, para que queiram tê-las como mulher, para que venham se aproximar delas, porque, irmãos, a história bíblica, no Talmud, que é um livro muito usado pelos judeus, irmãos, que é de uma importância muito grande para nós hoje, para entendermos também o Velho Testamento. É um livro histórico, mas que está pareado assim com a Bíblia, que há histórias da palavra do Senhor, costumes da época e tantas coisas. Dizem que Ruth, como outras mulheres na Bíblia, eram na época de Ruth a mulher mais bonita que tinha. É como se fosse hoje, irmãos, tivesse um concurso da Miss Mundo, que fala que as pessoas fazem aí, e ela fosse a mulher mais bonita. Então Ruth tinha uma beleza natural dela muito linda, como outras mulheres na Bíblia. Está lá no Talmud lá, né? Betseba, Abigail e outras lá, irmãos. E Ruth também tinha. Então Boaz, quando olha para ela, irmãos, Boaz já percebe isso aí. Fala: eu dei ordem aos meus moços que ninguém te moleste, que ninguém chegue perto de você, que ninguém venha com gracinha, que ninguém queira te tomar por esposa, porque sabia, ela era uma parente do falecido dele. Ele não queria que ninguém chegasse próximo dela, irmãos. Deus já estava trabalhando aí. Noemi, no capítulo 1, se você assistir lá, Noemi fala que Deus estava contra ela. Deus estava trabalhando contra ela. Não, irmãos, Deus está no controle. E a palavra do Senhor diz para você e para mim que Ele tem para nós planos de paz, para o fim que nós desejamos, segundo a sua vontade, a sua palavra. Deus não estava trabalhando ao contrário, irmãos. Deus estava trabalhando e trazendo, fazendo o que tinha que ser feito, que era da vontade dele. Ela que saiu, foi para uma outra terra,
como falamos aqui, né? A terra de Moab lá é a Jordânia, hoje, a qual Deus não mandou. Então, irmãos, nós temos que estar ligados, atentos à vontade de Deus na nossa vida, não à nossa vontade. O versículo aqui, louvado seja Deus, o 10 fala assim: então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste teu pai, tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecestes. 12. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste abrigar. Irmãos, que maravilhoso, irmãos. Que homem de Deus, irmãos. Um homem cheio de bens, um homem chamado poderoso por causa dos bens que ele tinha, mas que tinha Deus na vida dele, que tinha o Senhor como centro da sua vida, que tinha o Senhor como seu Salvador, tinha o Senhor como seu Deus, seu amigo. Era um patrão, irmãos, mas um homem justo, um homem correto. A Bíblia vai falar dele até o capítulo 4, um homem íntegro, e Deus ali, usando ele ali para falar para ela desse Deus que ela tinha aceitado. Irmãos, poderia ser que dentro dela ali, irmãos, ela estava um pouco temerosa, ali não sabendo o que ia acontecer com ela entrando naquele campo, mas Deus usando a vida dele para falar para ela que Deus era com ela. Irmão, Deus quer usar a sua vida. Por misericórdia, nós estamos aqui fazendo esses estudos no canal, irmãos, para que a palavra alcance vidas. Vidas sejam curadas, salvas, libertas. Pessoas que estão desanimadas hoje, pessoas que estão tristes, abatidas, diz que conhece o Senhor fala assim para você, ó: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu, quem o Senhor, vos aliviarei. Deus quer te usar, aleluia. Estava usando Boaz para falar aqui com Ruth. O versículo agora, o 13, e disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. 14, e sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, come do pão, molha o teu bocado no vinho. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado. Ele começou e se fartou, e ainda lhe sobrou comida. Irmãos, era o banquete da época, irmãos. Você fala assim, mas está tomando vinho, mas o vinho não era fermentado, irmãos. Era um costume do povo de Deus, do povo de Israel, tomar vinho não fermentado. Tinha aqueles que tomavam? Tinha, irmãos, mas tinha os que não tomavam. Que era um suco, irmãos. Ali que eles tomavam não era fermentado. Irmãos, e Boaz traz ela ali para eles comerem, fazer uma ceia ali. Oh, que maravilha, irmãos. Dá para nós um entendimento de comunhão, irmãos, comunhão com Deus e comunhão com o nosso próximo, comunhão com o irmão. Assim que tem que ser a vida nossa, irmãos, aleluia. O versículo aqui, 15, e levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre os feixes deixai a colher, e não a censureis. 16, deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que colha, e não a repreendais. 17, esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. Irmãos, é uma quantidade grande. Acredita-se aqui a gente vê nos pesos, nas medidas, que era comida como se fosse uma semana inteirinha. Primeiro dia de trabalho dela, irmãos. Irmãos, Deus quando faz algo para você e para mim, para nós, Ele faz, irmãos, coisas grandes. Deus, quando Ele nos abençoar, Ele não dá coisa pequenininha. Pessoas falam assim, eu quero uma casinha, eu quero um carrinho, eu quero uma bencinha. Não, Deus dá uma bênção. Deus faz coisas grandes. Recalcado, sacudido e transbordante. Fez assim na vida de Ruth, irmãos. E aleluia. E ela ia levar essa bênção, né? Sua sogra ia ver também. Assim Deus está fazendo na sua vida, aleluia. Versículo 18. E tomou-a e veio à cidade, e viu a sua sogra, que tinha apanhado, também tirou, e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Então disse sua sogra: onde colhestes hoje e onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhaste é Boaz. Então Noemi disse
a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi: este homem é nosso parente, chegado dentre os nossos remidores. Noemi, irmãos, aqui ela vê a mão de Deus. Noemi, acredito que ela lembrou o que nós falamos no capítulo 1, quando ela falou que Deus trabalhou ao contrário. Não, Deus estava trabalhando na direção certa. Acredito eu que ela se arrependeu do que ela falou, irmãos, e deu glória ao Deus dos céus. Irmão, a situação está difícil, aos olhos humanos, seu e meu, as coisas parecem que não estão acontecendo, as coisas estão apertando, se afunilando. Deus está na direção, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. No momento certo, irmãos, o Senhor vai te surpreender. No momento certo, o choro vai se tornar em alegria. A Bíblia fala assim: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem primeiro. Não dizendo que vai durar, pode até durar, ou não vai durar, mas a alegria vem pela manhã. Creia nessa palavra, aleluia. 21, e disse Rute a Moabita: também ainda me disse, com os trabalhadores que te ajuntarás, até que acabem de fazer toda a cega. Cega é trabalho. E disse Noemi a sua nora: Rute, melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até a cega das cevadas e dos trigos, e acabou, e ficou com a sua sogra. Irmãos, aleluia. A própria Ruth estava ensinando a Noemi que o lugar onde Deus colocou ela tinha que ficar. Porque no capítulo 1, irmãos, ela foi para a terra de Moabe. Não era o que Deus queria, mas o que parecia que era errado, depois se tornou em bênção. Que ela ganha uma moabita lá que ia fazer parte da genealogia ali de Cristo, ali, de Davi, ali ia ser vó dele. Irmãos, que maravilhoso, irmãos. Esteja aliançado com Deus, com a sua palavra, a sua vontade. Não saia da onde Deus quer que você esteja. Não é para você parar, não é para você desistir, não é para você falar: não vou mais congregar, não. Busque ao Senhor, esteja na casa do Senhor, esteja orando, esteja lendo, esteja meditando, esteja fazendo a obra do Senhor, irmãos, que a vitória é certa no nome de Jesus, amém? Ruth capítulo 2 encerrado. Irmãos, nos ajude a fazer essa obra, deixando aí o like, compartilhe esse link nos seus contatos aí, que possamos ter mais inscritos, irmãos, e o nome do Senhor, possa essa palavra nessa rede social chegar longe, irmãos, e pessoas ouvirem a palavra, se converterem, se voltarem ao Senhor, irmãos, e a obra de Deus possa ser feita, isso para a glória e para a honra do nome dele, amém? A paz do Senhor Jesus.